Arivaldo, aboiador, tem jeito não, menino, é bom demais. É no mundo todinho que é assim, viu, É Lucimar? show, papai, chega pra cá, vaqueiro. E tem mais isso, viu, Lucimar? Eu já que não tenho gado, ela vai pro gado dos outros. É desse jeito. É desse jeito, importante é apoiar Seiva do Vale, 3864-3481. Bom dia aí a tia Maria, muito bom dia. Bom dia, Denete e Zezinho do violão, aquele abraço. Aí nós vamos falar agora com o Frederico França, né? Olha o som aqui de boi de carro. Simbora, menino, chega pra cá, o nosso França. Se tivesse dá pra sentar aqui o Nelson Monteiro, né? Já puxar a cadeira, esse microfone pra cá, pode. A gente tá ainda se adaptando aqui, que é o primeiro dia no estúdio ainda, nesse estúdio novo aqui, né? A gente, bom dia França, é uma honra imensa a gente ter esse policial rodoviário federal aqui, o Frederico França, que é presidente nacional da Ordem dos Policiais do Brasil, e ele vem falar sobre segurança pública rural. Aí ele já vai começar a explicar aqui o tema pra gente, né, França? Bom dia, Lu. Você também já é fã. Tá vendo aí, Nira, né? Naira, tá vendo aí, Naira? Já virou fã. Então, obrigado. A gente que agradece. Nosso programa é assim, a gente já amanhece o dia aqui. Amanhece nas madrugadas, o dia ainda vai amanhecer. E a gente já tá aqui acordando, né? Eu chamo as nossas Marias bonitas, as nossas vaqueiras do sertão, os nossos vaqueiros, os nossos homens fortes, e que a nossa voz possa ecoar e ecoar bonito nas quebradas do sertão, pelas entranhas da Caatinga. Mas aí agora a voz é com eles, que é para falar sobre segurança pública rural. Bom, isso não é de hoje, né? Infelizmente, que a violência vem assolando o nosso país. Começou nos grandes centros, partiu para as médias cidades, depois as pequenas, e infelizmente tomou conta das zonas rurais. E isso vem assombrando a população da zona rural, o que está fazendo também um êxodo, né, um contínuo êxodo da zona rural para a zona urbana. E quando chega na zona urbana também não é muito diferente a violência, não. E também aqui no nosso interior, a gente tem também aqui as áreas irrigadas, né, que faz parte de área rural e que também não tem sido diferente, né? A coisa tem sido muito difícil mesmo, assaltos, roubos, né? E aí, o que a gente podia ter de novidade, de proposta, de fazer? Porque o homem clama por essa mudança, especialmente na segurança pública. E aí o Avelar Nunes ligava semana passada, ligou esse final de semana para todas as rádios, né? O França está aqui a convite. E ele falando justamente isso, pedindo o quê? Pedia policiamento. Eu costumo dizer aqui que a presença da polícia, a viatura, né? Um trabalho ali de inteligência também para localizar, que isso seria de grande valia. E aí também a gente quer ouvir você, com sua experiência, né? O senhor França, eu chamo você que é meu colega, mas aí né? França, que o senhor possa falar aqui pra gente e falar para o homem do campo, né? Porque com certeza essa hora são milhares e milhares. Aqui no nosso programa, a Emissora Rural trabalha com 10 quilos de potência num raio de 500 quilômetros. Então nós estamos falando aqui não só para Pernambuco, mas para muitos outros estados. E pela internet a gente está no mundo. E o nosso programa é acompanhadíssimo aqui por muita gente mesmo. A Vaqueirama toda nos acompanha. E esse homem do campo, com certeza, tá de radinho aí, colado no ouvido. Eles que dormem esperando a hora do vaqueiro. E com certeza estão antenadíssimos nas suas palavras. E aguardando, ansiosos aí, por uma dica, uma solução, um projeto. Deixa essa mensagem aí para o homem do campo. Que proposta nossa sociedade teria? Bom, são várias propostas, são várias ações que elas devem ser colocadas de maneira integrada. Hoje a palavra de ordem chama-se integração. Nós precisamos fortalecer a participação do governo federal, através da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, mas também integrada aos estados, com as suas polícias civil e também a Polícia Militar. E não vamos deixar de esquecer também do nosso policiamento municipal, que são as guardas municipais, que através da Lei 13.022 de 2014 também tem uma função muito importante para a prevenção da nossa segurança pública. E a zona rural não pode ser esquecida. Quando a gente fala de segurança pública, não é só das cidades. Infelizmente, alguns governantes esqueceram isso.
Esqueceram que o nosso povo da zona rural também existe e que o nosso povo também e principalmente sofre, porque as distâncias para as delegacias de polícia, as distâncias para os quartéis, o acesso das viaturas às zonas rurais são muito mais distantes do que quem está morando na zona urbana, que realmente, apesar da precariedade, mas também goza de uma segurança um pouco mais presente do que a zona rural. E nessa integração, a gente tem que rever alguns conceitos que já são empregados e a gente precisa ampliar para a zona rural, que é o caso da integração. Juntos, Polícia Municipal, polícias estaduais e a Polícia Federal, através de uma ação coordenada, utilizando as ações de inteligência para poder atacar onde realmente deve e coibir as grandes facções que também fazem as suas ações delituosas na zona rural, é importantíssimo. E outros fatores também a gente tem que levar em consideração, como o aumento do efetivo policial trabalhando nas zonas rurais, reativando em alguns momentos aqueles que já existiam e ativando em outros momentos onde nunca existiu a patrulha rural. Nos municípios brasileiros onde existe uma patrulha rural com integração das forças policiais, ela é eficiente, ela é efetiva e a zona rural nesses locais elas gozam de uma ação menos violenta do que a maioria da população brasileira. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar aqui é que não só a integração, não só a quantidade de policiais, mas também tem que dar condição a esses profissionais de segurança pública trabalhar. Não adianta você colocar na zona rural um policial para trabalhar se não tem uma viatura adequada para trabalhar na zona rural, se não tem os equipamentos adequados para trabalhar na zona rural e se não tem um sistema de comunicação com os habitantes locais, com os produtores rurais locais, para juntos trabalhar para a diminuição da violência. E o principal informante em todo o mundo chama-se a população. E aqui no Brasil há um distanciamento entre a população e os profissionais de segurança pública, até pelo fato da inversão de valores que está predominando no nosso país, onde o bandido é o mocinho e os nossos policiais estão sendo considerados bandidos. E a gente precisa rever esses valores, precisa recolocar nos seus devidos lugares, que aí sim, todos juntos, sociedade, a União dos Profissionais de Segurança Pública, com o apoio do poder público, os bandidos realmente não terão vez no nosso país. França que é presidente nacional da OPB, né, Ordem dos Policiais do Brasil, nós teríamos no nosso país um município que tivesse essa característica de cidade e zona rural, em que a segurança estivesse funcionando de forma adequada, que servisse como modelo? Sim, existem alguns municípios, infelizmente não do Nordeste, né, mas do sul do país, que realmente a segurança pública lá tem um êxito muito maior do que a média nacional, mas não teve outra coisa como eu falei aqui agora. Todo esse investimento de pessoal, de estrutura e de integração, inclusive com a sociedade, aí sim fez valer a diminuição da violência. Em alguns momentos, como isso já é mais histórico, né, desses municípios e nessas zonas rurais que tem no sul do país, ele não piorou. Se já era bom, continuou bom. E aqueles que não eram, e houve esse investimento com integração e com apoio da sociedade, ele começou a melhorar gradativamente e não tem um índice de violência tão alto feito no nosso país. E por último, a gente precisa rever o Estatuto de Desarmamento. O nosso produtor rural, o nosso habitante da zona rural, do nosso Nordeste principalmente, precisa ter sua arma de fogo para se defender. Eu não estou dizendo aqui que ele tem que ser usado deliberadamente, mas aqueles que têm condições, passarem por todos os testes, passarem por todas as condições de se ter uma arma de fogo, esse sim tem que ter. Porque o poder público, o porte de arma na sua propriedade, não é portar na cintura, né? Nem ter sua arma longa de forma ostensiva, mas dentro da sua zona rural, dentro do seu veículo, dentro da sua propriedade, dentro do seu comércio lá na zona rural, né? A gente pode sim, também a sociedade contribuir com a diminuição da segurança pública, porque onde há desarmamento, há o aumento da violência. Comemoramos no ano passado 14 anos do Estatuto de Desarmamento, e infelizmente os níveis de violência só cresceram de forma alarmante, onde é superior a todos os países em guerra do nosso mundo. A gente diz aqui que é assim, além de queda, coice. Exatamente. São 66 mil mortes por ano, França. Você falou uma coisa importante,
a gente precisa valorizar o profissional da segurança pública. Eu me lembro que no caminho... Agora, gente, a voz aqui do nosso Nelson Monteiro, tá? Que é uma liderança social aqui na nossa capital. Presidente do Endireita Pernambuco. Presidente do Endireita Pernambuco? Isso, presidente do movimento Endireita Pernambuco. Ah, de movimento, né? Então é importante, Lu, essa valorização do policial. A valorização desde a esfera municipal, que vai trabalhar na prevenção e na ostensividade, né, até o Policial Rodoviário Federal. Eu me lembro, no caminho de Recife para Petrolina, vários postos de policiais rodoviários federais fechados. Né? Hoje, se precisa tê-lo, mais de 3 mil policiais, para se voltar a ter o que era a Polícia Rodoviária Federal. E para ser ideal, deveria ter mais 10 mil. Estou errado, França? Está corretíssimo. 10 mil. Então a gente precisa valorizar as forças policiais, as forças armadas. Você tocou num ponto muito importante, a revogação do Estatuto do Desarmamento, principalmente o produtor rural. Hoje a gente tem um Estado muito violento. O Estado aí mata aí mais, não o Estado, mas os índices de homicídio, mais de 5 mil pessoas por ano. Mais de 5 mil pessoas por ano. Então é importante a gente pensar na segurança pública, porque estamos sendo atingidos diretamente. Quer ver um reflexo, França? Você poderia falar e tocar nesse assunto? O fechamento das agências bancárias. A Lu até citou aqui na sua preleção, vários municípios aqui da circunscrição tiveram seus caixas eletrônicos e suas agências estouradas, né? E isso daí também é falta de uma efetividade do trânsito, né? De explosivos, a comercialização indevida de explosivos e também no trânsito dela nas nossas rodovias, tanto federais quanto estaduais. Então por isso que essa integração tem que funcionar. Eu acho que o cidadão rural, ele está sendo politizado. Ele está entendendo a situação e que ele precisa mudar, ele faz parte desse processo. Você falou aí dos municípios que deram certo, a gente pode citar o Rio Grande do Sul. A gente não precisa inventar a roda. A gente pode copiar os projetos que deram certo e aplicá-los aqui. Como, por exemplo, fazer um fundo entre as instituições público-privadas em prol da segurança pública. Isso é muito importante. As empresas podem fazer doações, enfim. Os municípios devem valorizar a guarda municipal. Porque onde tem um profissional na ostensividade, trabalhando na prevenção, vai inibir, vai coibir a violência. Simplesmente porque tem a presença, né, do agente público. A presença da polícia, do agente público, das guardas municipais é fundamental, né, para que a segurança possa fluir bem melhor. Lina vai preparar uma de Henrique Nunes aí, Lina vai preparar Henrique Nunes ou Caravé. Henrique Nunes vai estar dia 21 em Salgueiro. Daqui a pouco a gente volta aí com o pastor, mas França ainda vai falar pra gente. Sabe o que é que eu tenho certeza que o vaqueiro tá tudo antenado nessa hora? Eles estão querendo saber sobre o porte de arma, sobre o armamento aí em suas fazendas, nos sítios, em suas chácaras. E aí nós vamos ainda falar sobre esse assunto. Nós vamos de música, que é a pedido dos ouvintes. É muita gente com a gente. O Lucivan Nascimento aqui com a gente, obrigada, tá? Desejando aqui uma boa semana a todos. Parnamirim com a gente. Opa, Joana Dark aqui também. São Paulo com a gente, né? Parabéns pelo trabalho desenvolvido, pelo benefício público que a vaqueira está proporcionando. Obrigada aí, Joana Dark. E solta o som. É Henrique Nunes. Leve Henrique Nunes para sua fazenda, para seu show, para sua cidade. Nós estamos aqui aproveitando a visita no nosso programa do nosso policial rodoviário Frederico França, ele que é presidente nacional da Ordem dos Policiais do Brasil e veio ao nosso programa, né, falar de segurança pública rural, já que a gente estava tendo aí, nós estamos tendo constantemente aí, né, os vaqueiros, os homens e mulheres do campo, ligando pra gente, falando de um assalto, de um sequestro, de um roubo, e aí ele veio aqui falar um pouquinho sobre isso, mas também vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer o pastor, né, que está aqui com a gente, o pastor Heriberto, da Assembleia de Deus, de Jabotão dos Guararapes. Aí em seguida o Nelson Monteiro vem, né, para fazer a fala dele. Nós só temos agora 10 minutinhos. E aí depois eu ainda vou querer que o Frederico França fale
sobre justamente a questão do armamento para o homem do campo. E Cedivaldo também fazer o encerramento com aboio, tá, Cedivaldo? Na hora. Falar aí, olha, os seus aboios vamos falar, sabe o quê? Da coragem do homem do campo, porque o sertanejo, o nordestino, o vaqueiro é, acima de tudo, um forte. Nosso tempo se esgotando aí. Um minutinho para França, um minutinho para Nelson, né? E aí, lamentavelmente, nosso tempo assim corre demais. Lu, é um prazer estar aqui com você novamente, né? Você é uma pessoa muito carismática. Então, quanto à questão de segurança pública, é importante que cada cidadão ele possa poder estar participando dela, cobrando dos governos municipais e principalmente do governo estadual, que não está funcionando nada, né? Os índices são alarmantes e aí a gente precisa realmente ter uma segurança, uma sensação de segurança, coisa que hoje a gente não tem. Então, pensem, telespectadores aí, em pessoas que botam a segurança pública como opção. Sabe por quê, Lu? A segurança pública, a falta dela, né, influencia em outras áreas. Na educação, né, na arrecadação, na questão fiscal, na questão econômica, na questão trabalhista. Vou dar só um exemplo rápido, eu não tenho muito tempo, né? Mas um pequeno comerciante aqui, no interior, que tem um funcionário que paga vários encargos trabalhistas, impostos, PIS, COFINS, retenção de nota, quando porventura venha a ser assaltado, não tem condições de colocar de novo a sua atividade, já prejudicou o trabalhador que tem um emprego ali, já prejudicou o Estado, que não vai estar mais arrecadando. Né? Se Deus o livre, ele leva, Deus o livre, viu? É só um exemplo, leva qualquer tipo de violência, um tiro, uma facada, não morre, mas vai para a unidade pública de saúde. Então você pode ver que uma simples ação de prevenção, uma simples ação de prevenir, já influencia em outras áreas. Eu poderia dar outros exemplos, não tenho muito tempo, mas poderia dar exemplo para a educação, drogas dentro de escola, né? Assalto de outros setores que vão influenciar que a segurança pública é tão importante. Então você, telespectador, pense nisso. Vocês precisam de segurança. Então, obrigada aí, Nelson. Mas deixa eu dizer, um minutinho a gente só tem agora. Frederico França, eu vou dizer com a pergunta do vaqueiro. O que é que eu preciso fazer? Qual é o trâmite? Como faço para ter a minha arma em minha propriedade? Responde isso bem ligeirinho, Frederico, porque eu tenho certeza que é a pergunta do homem do campo. Bom, não só para os vaqueiros, mas para todos os proprietários rurais, para todas as pessoas que vivem no campo. Hoje você pode ter seu porte de arma, né, sua posse, aliás, dando entrada lá na Polícia Federal. Só que existe a linha lá que a gente quer acabar lá no Congresso Nacional através da modificação legislativa, que é o caráter subjetivo. Você pode fazer o curso que está exigido lá, fazer o psicotécnico que está exigido, não responder a nenhuma ação criminal, né? Não está livre de qualquer ação criminal em seu nome, mas mesmo assim o delegado de Polícia Federal pode olhar para ele e dizer: você não corre risco de morte. É um ato inspecionário do França. Só que o risco de morte não cabe, no nosso entender, apenas no caráter subjetivo. Com 60 mil mortes por ano, de mortes violentas, não é qualquer morte. Então toda a população brasileira corre risco de morte. E o proprietário rural, o vaqueiro, o funcionário que trabalha na zona rural, esse ainda mais, porque ele está muito distante dos locais de socorro. Então a gente precisa ampliar a posse de arma, principalmente para os proprietários rurais, os trabalhadores rurais, através da modificação da legislação. Hoje você dá entrada, mas você tem que esperar a boa vontade da interpretação da legislação do delegado de Polícia Federal. E eu faço um apelo ao delegado: por favor, conceda o porte a esses proprietários rurais, a esses vaqueiros que realmente precisam trabalhar fortemente na sua defesa. E aí, chega pra cá, vaqueiro. Muito obrigado, obrigado, obrigado ao povo brasileiro. Eu agradeço com alegria a você que liga o rádio todo dia. Amanhã tem novamente a Hora do Vaqueiro. Fiquem aqui na despedida com o Cedivaldo Abalador. 2 segundinhos. Obrigada, França, obrigada, Nelson, obrigada ao pastor, obrigada, Anaíra, muito obrigada. Fui, até amanhã, tem mais, se Deus quiser. Mas aí o França vai ficar fazendo alguma orientação pra gente a respeito das perguntas, e amanhã a gente começa a responder as perguntas
sobre esse tema que com certeza aqui está cheio de perguntas no meu tempo ler. Vou pedir ao governador, a minha parada é crua. Se precisar também vou, meu Deus, o país da lua. Que eu nasci pra ser repentista, me pague bem a polícia e bote polícia na rua. Nem só na rua, na caatinga, nas fazendas e nos projetos. Obrigado todos. Lina, obrigado. Bom dia, meu gente. Bom dia. Bom dia. Obrigada aqui ao Cláudio Gouveia, bom dia, Lodival Augusto, bom dia, muito bom dia. Obrigada, amanhã tem mais.